Bom, gente, bom dia para vocês. Hoje começamos uma nova semana com um novo módulo, o módulo 3. Vamos abrir na parte de História, na página 246, e vamos trabalhar até a página 257, tá? Nós vamos entrar agora num novo contexto histórico do Brasil. Fim da monarquia. O que é uma monarquia? Era uma forma de governo em que o poder passava de pai para filho. Foi o que aconteceu no governo de Dom Pedro I, que ele abdicou o seu trono, deixando para o seu filho, se lembram? Mas como seu filho não tinha idade, quem assumiu foram os regentes, que teve um período muito conturbado, né? O Brasil passou por um período muito cheio de conflitos no período dos regentes. Aí houve o golpe da maioridade, onde Dom Pedro de Alcântara assumiu o poder com apenas 14 anos, não foi isso? Pois bem, no governo de Dom Pedro II, houve uma estabilidade, né? O Brasil passou por momentos muito bons. Um dos motivos aí foi a produção cafeeira. O café era um dos produtos mais importantes e que gerou muitas riquezas para o Brasil naquela época. Mas vários fatos ocorreram no período da monarquia. Um desses fatos que foi muito marcante foram as leis que vieram dando liberdade aos escravos ao longo do tempo. Por último, foi a proclamação da República, ou seja, o fim da monarquia, como a tia já disse, que o poder era passado de pai para filho, como nós vimos aí. Agora nós vamos entrar num novo contexto, o contexto da república. E o que era uma república? Ou seja, o que é uma república? É uma forma de governo em que o poder vem do povo. Agora o povo tem voz. E essa forma de governo, no qual foi proclamada no dia 15 de novembro de 1889, essa forma de governo dura até hoje. Por que, tia, dura até hoje? Porque nós vivemos numa república, onde o povo tem voz, onde o povo elege os seus governantes, coisa que no passado não acontecia. Se lembram? Pois bem, olha aqui, na página 246, o título é Os Primeiros Tempos da República. Será que houve, olha aí, gente, as minhas filhas latindo. Será que houve muitas mudanças nos primeiros anos da República? Será? É isso que nós vamos estudar. Nós vamos ver aí que nos primeiros anos da República, quando a República foi proclamada, ou seja, acabou o período de monarquia e entrou o período da República, não houve uma mudança satisfatória na qual o povo esperava. Não, nos primeiros anos não houve isso, tá? E a gente vai confirmar de acordo com a leitura. Mas vale a pena a gente voltar aqui na página 246, nessa parte amarela, tá? Onde está escrito assim: no final do século XIX, o Brasil deixou de ser uma monarquia e passou a ser uma república, regime político que se mantém até os dias de hoje. Foi o que a tia disse, né? Então aqui nós vemos também a mulher. Olha aí, nós vamos ver agora a mulher de forma bem sutil, não agora, mas
nesse contexto histórico da República, a mulher vai começar a dar o ar da graça dela. Olha aí, mulheres, é nós. Então, vamos lá. Nós vamos ver aí na página 248 uma charge. E aí, vocês podem me perguntar, tia, o que é uma charge? Se vocês forem buscar o significado no dicionário, vocês vão encontrar. Mas a tia vai colocar para vocês que a charge é um tipo de ilustração que busca de uma forma humorada criticar um determinado contexto da sociedade, algo que está sendo vivenciado pela sociedade, seja no campo político, seja no campo vamos supor, do futebol, enfim. A charge tem por finalidade buscar, tá, a criticar de forma humorada. Então, nós estamos vendo aí Dom Pedro II sendo derrubado do trono, sendo tirado do trono, não é isso? Então, é isso que aconteceu, tá? Foi que a monarquia, o período de governo em que Dom Pedro II estava governando, começou a passar por crises. E vários grupos da sociedade começaram a se manifestar contra o governo de Dom Pedro II. E um dos maiores grupos foi o dos militares. Tanto que houve no dia 15 de novembro de 1889, a proclamação da República, feita por Marechal Deodoro da Fonseca. Então, aqui na página 248, vocês vão ver que isso ocorreu, os grupos que se reuniram para tirar o Dom Pedro II do governo e para começar a busca pela República. Na página 249, nós vamos ver aí o golpe de Estado, ou seja, a retirada de Dom Pedro II do governo pelos militares, que Marechal Deodoro da Fonseca, ele proclamou a República e ele se tornou o primeiro presidente do Brasil, tá? Mas, tia, quem elegeu? Naquela época, não se tinha ainda eleições. Ele proclamou, ele pôs fim, né, o grupo militar, como ele era o marechal, ele representou aí esse grupo militar. Então, o que aconteceu? Ele se tornou o primeiro presidente do Brasil. Ele não foi eleito. Ele fez o ato e ali tomou o quê? O poder, assumindo a responsabilidade do país. Como a gente vai ver aí na leitura, nos primeiros anos não houve mudança na vida social, na vida das pessoas, como as pessoas gostariam. Mas tudo era um início, né? O início para ninguém é fácil, a mudança não é fácil para ninguém. Então, vocês irão ler na página 249. E aí, na página 250, vocês irão fazer de acordo com o que vocês acabaram de ler e ouvir aqui. Na página 251, como a tia falou para vocês, que Marechal Deodoro da Fonseca, ele proclamou a República e se tornou o primeiro presidente do Brasil. Ele não foi eleito, ele fez o ato e ali ele começou a se organizar para poder organizar uma nova Constituição, a Constituição Republicana
organizando as leis para essa nova forma de governo. A primeira Constituição republicana, ela foi aprovada no ano de 1891, no período da monarquia, onde Dom Pedro I, ele elaborou, né, a primeira Constituição, foi em 1824, dando plenos poderes a ele, né? Ele governou de forma autoritária, se lembram? E agora, com o fim da monarquia, entrando a república, a primeira Constituição republicana foi aprovada em 1891. E nela se extinguia o poder moderador que antes feita pelo Dom Pedro I, né? Dando plenos poderes a ele. Isso aí na República acabou, mas manteve os três poderes, o poder executivo, legislativo e judiciário. Isso aí permaneceu. Agora, um fator muito importante na primeira Constituição era que só podia votar homens alfabetizados maiores de 21 anos. Então, isso quer dizer que eliminava parte da população. Só podia votar aí só homens alfabetizados, maiores de 21 anos. Então, os analfabetos ficavam de fora. As mulheres nem pensavam, né? Nem pensar nas mulheres nesse momento. E aí, os 35 primeiros anos da República ficou conhecida como a Primeira República, tá bom? E na Primeira República houve o quê? Só podia se candidatar, só corria à presidência os candidatos que eram de dois estados, os estados de São Paulo e de Minas Gerais. Por quê? Porque São Paulo era o maior produtor de café e Minas Gerais era o maior produtor de café e de leite. Então, esses dois estados brasileiros eram que concorriam e se elegiam. Um ano entrava na presidência um candidato de São Paulo, na outra eleição entrava o de Minas Gerais. Então, ficava somente no poder da presidência esses dois estados, porque um era o maior produtor de café, que era São Paulo, e Minas Gerais era um dos maiores produtores de café e laticínios, ok? Então, esse revezamento de candidatos de São Paulo e Minas Gerais ficou conhecido como a política do café com leite. E o que foi, tia, a política do café com leite? Foi o revezamento de candidatos na presidência do Brasil, que só podia entrar São Paulo e Minas Gerais. Então, por isso que ficou conhecida aí essa política, tá bom? A política do café com leite, que era o revezamento dos candidatos desses dois estados. Na página 252, nós vamos ver aí o poder dos coronéis e o voto de Cabresto. Poder dos coronéis. Como se dava isso, tia? Os coronéis eram os principais, eram os grandes proprietários rurais dessa época, na época da Primeira República. Então, na maioria das vezes, os coronéis, eles intimidavam a população, eles tinham poder sobre a população, de forma, muitas das vezes, violenta, porque eram eles que tinham ali o trabalho para dar à população. Então, muitas das vezes, a população ficava coagida pelo poder, então fazia
o que os coronéis queriam. E, por sua vez, os políticos, principalmente de São Paulo e de Minas Gerais, se aliavam a esses coronéis para que eles, com o poder sobre a população, fizesse que a população votasse no candidato que o coronel estivesse apoiando. Então, nessa época, o voto de Cabresto, como ficou conhecido, o que foi o voto de Cabresto? Foi o voto em que as pessoas eram obrigadas a votar no candidato que o coronel estivesse o quê? Apoiando. Então, isso é o chamado voto de Cabresto. As pessoas não tinham, naquela época, o voto secreto. Não tinham, como hoje nós temos. Nós votamos de forma secreta. No passado, não. Na Primeira República, as pessoas votavam de forma coagida, como aqui, o voto de Cabresto. Tanto que nessa charge aqui, olha aqui, a população era vista como o quê? O eleitor era visto como um burro, que era levado pelo Cabresto até a urna para votar, pelo coronel, para votar no seu candidato. Então, isso foi o voto de Cabresto, que a população votava no candidato que o coronel estava, o quê? Apoiando, ok? Com a República, no início, nada mudou a vida da população naquela época. Então, nós vemos aqui na página 254, a Guerra de Canudos, onde no primeiro parágrafo fala assim, ó, a implantação do regime republicano pouco alterou as condições de miséria em que vivia a maior parte da população do campo. Naquela época, grandes proprietários rurais exploravam a mão de obra dos camponeses pobres, os quais não tinham nenhuma garantia de direitos, não tinham. Então, o que eles fizeram? Eles se organizaram, eles criaram canudos. Canudos era uma comunidade formada por camponeses pobres que seguiam um líder religioso chamado Antônio Conselheiro. Desde 1893, os moradores dessa comunidade, moradores de Canudos, trabalhavam de forma coletiva, ajudando mutuamente uns aos outros, e isso causou um problema na vida dos proprietários rurais, porque ficaram sem mão de obras. E aí, o que acontece? Acontece que os cafeicultores, os grandes proprietários, começaram a fazer pressão ao governo republicano. E aí, o que aconteceu? Aconteceu a grave e triste, tá? Violência em Canudos. Lá no último parágrafo, olha aí, ó, o que fala. Diante disso, tropas republicanas foram enviadas para a região, mas os moradores resistiram aos ataques e assim os conflitos se iniciaram. Após meses de combates, em 1897, o exército republicano conseguiu destruir Canudos, massacrando a maior parte da população que ali vivia. Olha que triste, gente. Olha aí os sobreviventes. Eles se formaram essa comunidade e ali eles se ajudavam entre si e conseguiam se manter de uma forma diferente da miséria que eles viviam. E isso não foi bom para quem? Para os proprietários rurais, porque ficaram sem mão de obra. E aí
por isso que ocorreu esse massacre. Na página 255, nós vamos falar sobre os ex-escravos na República. Gente, se para a população que não era escrava nessa época e passava por maus momentos, vocês imaginem a vida dos ex-escravizados. Como ficou a vida deles? Muito difícil, né? Eles já traziam consigo o preconceito. E aí, a vida para eles era muito difícil, muito complicada. Eles trabalhavam no campo, nas fazendas, por baixos salários mais baixos do que as outras pessoas que não tinham sido escravizadas. E o que aconteceu? Eles formaram uma rede de solidariedade, uma rede em que eles também formaram uma comunidade em que se ajudavam mutuamente. E isso aí foi uma coisa muito boa para eles, porque eles conseguiram, através dessa rede de solidariedade, conseguiram se manter na sociedade na qual eles viviam. Então, nós vamos ver aí, vocês vão ver que os afrodescendentes que são hoje, né, eles valorizam, eles continuam a preservar a sua cultura. Na página 256, nós vamos dar continuidade aos estudos dos ex-escravizados, continuando aí a preservação de sua cultura. Vai falar sobre a capoeira. A capoeira também era uma forma de resistência, porque era algo que fazia parte da cultura deles, que eles preservavam. Então, hoje, a capoeira ela é tida como um patrimônio cultural imaterial da humanidade. Vocês sabiam? Então, na página 256, vocês vão ter mais informação sobre a capoeira. Então, gente, vocês irão copiar no caderno de história todas as questões que tem esse balãozinho de fala, tá? São questões importantes que dentro do contexto do qual nós estamos estudando. É necessário porque enriquece o entendimento de vocês e isso é importante, tá? Então, nós temos essas questões aí na página 248, 249, a página 250 para vocês fazerem, tem uma, a letra B também é para fazer no caderno. 252 tem duas questões. A 253 é da atualidade, tá? É importante para nós. 254 e 254, além da 257, tá? Nós temos aí textos importantes para serem lidos e também questões para serem respondidas. Daqui a pouco a tia volta e eu quero chamar a atenção, gente. Quando a tia pede para postar, é para vocês postarem. Eu só vejo a Lara cumprindo aqui esse meu pedido. Eu não vejo Marcele, não vejo Sofia, não vejo Yasmin, não vejo Ezequiel. O Ezequiel de vez em quando posta. Não vejo Luiz, então a tia fica sem saber se vocês realmente estão fazendo. Eu tenho certeza que a Lara faz porque a Lara me mostra, tá? Então, é necessário que vocês postem pra tia, quando a tia pede para postar. No caso aqui, a tia quer ver o que vocês entenderam e a tia vai corrigir para ver se vocês estão dentro da linha de raciocínio, tá bom?